Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje para o nosso canal Igreja Pentecostal Shalom no YouTube, vamos falar sobre um assunto que serve tanto para evangélicos como para não evangélicos. E o assunto é como escrever um livro e publicá-lo. Bem, primeiramente, o primeiro passo de um livro é você ter a ideia central, ou seja, um foco, um objetivo do que você vai tratar no seu livro. Qual seria o assunto principal, o assunto central? E em torno desse assunto é que você vai trabalhar nos capítulos, nas imagens e tudo que realmente faz parte do projeto. Então, você tendo já a ideia, vamos dizer que você vai falar sobre a Bíblia e as civilizações antigas. Então você vai ter que focar seu assunto apenas nesses dois pontos, a Bíblia e as civilizações. E claro, fazer uma junção entre os dois. O próximo passo, depois que você já tem a ideia central do seu projeto, é você dividi-los em capítulos. A divisão de capítulo é muito importante porque, primeiro, você vai dividir o seu livro em pelo menos, no mínimo, 8 capítulos e vamos dizer assim, no máximo 15. Não pode ter capítulos muito grandes e outros capítulos muito pequenos, então tem que haver um balanço mais ou menos equilibrado entre o número de páginas de cada capítulo. Já definido então a ideia central e a separação dos capítulos, ou o nome dos capítulos, você então vai desenvolver a sua ideia. Eu aconselho que se digite no programa Word da Microsoft, ou WordPad, que tem praticamente em todos os computadores do sistema Windows, e você então vai, claro, digitá-lo já com os capítulos, porque se você digitar de forma contínua, você corre o risco de perder o arquivo, por exemplo, e perder todo o seu trabalho. Então eu aconselho você, antes de começar a digitar, separar os arquivos por capítulo. Por exemplo, arquivo 1, capítulo 1, capítulo 2, arquivo 2 e assim por diante. Ou dar um nome a eles segundo a sua programação. Depois que você terminou de digitar todo o seu livro no programa Word e já separado em capítulos, é aconselhável e muito necessário que você imprima esse trabalho numa folha, porque apenas vê-lo digitalmente na tela de um computador, um laptop, um tablet não é suficiente e não te dá um panorama da coisa, como vai ser. Então você vai imprimir esse trabalho primeiramente sem formatação, só para você ver o conteúdo. Nesse conteúdo, você então vai fazer a sua autocrítica. O livro não está muito grande, o livro não está muito pequeno, ou o que deve ser acrescentado, referências, por exemplo, informações extras, por exemplo, você pode então adicionar nessa fase. E não esquecendo também de um bom revisor, porque o próprio autor não é um bom revisor. Ainda que tenha estudado letras e seja bom em redação, ele pode falhar e deixar passar muitos erros, acentos, etc. E mesmo sentidos de frase que para o autor parece que está bem, mas o leitor não vai compreender. Então é muito importante também esse ponto, ter uma pessoa que faça esta revisão, uma segunda pessoa, que não seja o autor próprio. Muito bem, você já tem agora então o seu livro praticamente já esboçado. Agora vamos à fase de diagramação. Esta fase de diagramação não é qualquer pessoa que pode fazer. No meu caso, por exemplo, não tenho dificuldade porque sempre trabalhei nessa área, mas
A diagramação ela pode ser feita no próprio Word ou então usando um programa Publisher, por exemplo, ou PageMaker, que é o top. Mas devido à facilidade do Word, por exemplo, e a simplicidade, eu aconselho você a usar o Word, mesmo porque em algumas plataformas que vamos falar mais adiante, ela trabalha melhor com o Word do que com o Publisher ou o próprio PageMaker. Então, você vai ter que considerar usar o Word para a sua diagramação. A diagramação, basicamente, será o seu livro, como ele estará na mão do leitor, porém, numa folha de papel, tamanho letra, tamanho carta, tamanho standard. Né? Então, você vai formatar tanto o lado esquerdo, da margem esquerda, como o lado direita, o top, a parte de cima e a parte de baixo, de forma que quando imprimir, você vai ver a sua página como se fosse uma página do seu próprio livro. Não esquecendo também de adicionar a numeração das páginas. Algumas pessoas acham isso muito importante. Outra coisa importante é, se o seu livro for longo demais, vai desestimular leitura. E se ele for pequeno demais, vai desvalorizar o seu material, porque vai ser como diríamos, é um livreco, né? Ou não vale o valor que eu estou pagando. Então há pessoas que pensam que é pelo tamanho do livro que o livro tem o seu valor, e não é verdadeiramente assim. Mas realmente um livro muito fino, muito pequeno, ele não dá um entusiasmo para o leitor aprofundar na matéria. Muito bem, você já tem praticamente o seu livro formatado, agora você vai trabalhar com ilustrações, gráficos e finalmente a capa. Quanto às fotos internas, se for do seu arquivo pessoal, por exemplo, você pode usar as fotos normalmente, sem problemas, não esquecendo que fotos muito escuras ela dará um resultado negativo para a sua publicação, ficarão muito escura também na impressão. Então é importante você usar um programa como Photoshop, Photopaint, e fazer um tratamento, um filtro, né, de cores, de tonalidades escuras e claras, para não ficar muito borrada a impressão. Muito bem, se você pretende usar fotos que não sejam suas, é preciso tomar muito cuidado, porque não é qualquer foto que está na internet ou no Google que você pode utilizar. Isso não funciona assim. Você pode, por exemplo, usar uma foto de um fotógrafo profissional e ele eventualmente vai descobrir que você usou a foto dele na sua publicação e ele pode então depois processá-lo ou pode requerer uma compensação financeira e que às vezes não será muito barato, e o seu livro não vai conseguir pagar esse custo. Então, eu aconselho você a entrar no site chamado Pixabay, www.pixabay.com, se inscreva lá como membro e você vai ter direito a fazer downloads de fotos de profissionais que abrem mão praticamente do royalties ou do direito autoral. Muito bem. O terceiro passo, ou o próximo passo, melhor dizendo, seria a publicação e a impressão. Aqui nós trabalhamos com praticamente 3 margens, né, de publicação. A primeira, que eu recomendo para iniciantes e que não quer gastar muito, é usar a plataforma do Amazon.com. O Amazon.com existe uma plataforma que você pode publicar o seu próprio livro. Praticamente é um custo zero. Se você conseguir diagramá-lo e programá-lo sozinho, o custo praticamente é zero. E a vantagem é que ele estará disponível online, em formato digital, praticamente ao redor do mundo, onde a Amazonas tem a sua representação, a Amazônia, melhor dizendo. E o interessante também é que a cada livro vendido, você pode ter um pagamento de volta para a sua conta bancária de aproximadamente de 50% a 70%, dependendo do seu preço, dependendo da sua opção. Então, fica aí a primeira dica, usar
o site Amazon, que é completamente grátis, mas você tem que ter uma conta também no Amazon e que não custa nada. Muito bem, o segundo processo seria a publicação em papel. Muitas pessoas ainda querem ver o livro de forma física, querem sentir o livro, querem ver o livro como ele realmente é e não em formato digital. Então, nesse caso, você tem duas hipóteses. Uma é você patrocinar o seu próprio livro, o que na verdade pode te custar uma certa quantia de dinheiro e talvez você não a recupere, é um risco, né? E a segunda opção é procurar uma editora, o que também é muito difícil porque as editoras são muito seletivas e não é qualquer autor de primeiro livro que eles vão aventurar-se a praticamente produzir o seu livro, imprimir e distribuir. E no final das contas, segundo os padrões de mercado, você vai ter mais ou menos 10% no máximo de royalty ou de direitos autorais, o que não é suficiente. Bom, resultados financeiros. Resultados financeiros. É muito difícil um autor sobreviver só de escrever livros. São muito raros os que conseguem esta façanha. Geralmente quem escreve um livro tem uma outra profissão, uma profissão paralela que lhe dê sustentação. E o livro, no caso, seria um adicional, não seria uma profissão. A profissão de escritor é uma profissão assim muito rara e os que sobrevivem só de escrever livros realmente são poucos. Muito bem, então não pense em ter resultado financeiro com o seu livro. Pode ser que você tenha até, desculpe, mas prejuízo. Você pode investir uma certa quantia e essa quantia não retornar porque os livros não venderam. Outra coisa importante é não se iluda com grandes edições. Prefira fazer edições menores, o mínimo possível. O que eu digo mínimo é 100 livros, por exemplo. Você pode negociar com a gráfica para soltar só 100 livros ou no máximo 500. E à medida que você vender todos esses livros ou distribuir de alguma forma, você então pode fazer uma segunda edição. Aí sim vai funcionar. E o interessante também, às vezes na primeira edição deixamos passar alguns erros ou algo que não deveria estar, né, no livro e já foi. Então na segunda edição é uma oportunidade de você fazer uma revisão de conteúdo, de fotos, né? Aumentá-lo se for preciso ou diminuí-lo se for preciso. E o último passo é não desista do seu projeto. Se você tem realmente um sonho, um desejo de colocar para fora a sua criatividade, a sua história, o seu relato, a sua crônica, né? As suas ideias, vá em frente. Vai em frente, porque Salomão escreveu que não há limite para se escrever livros. Portanto, o mercado está aí. Não escreva pensando em retorno financeiro, mas escreva assim com a intenção de cumprir o seu objetivo e fazer o seu projeto realidade. Escrever um livro é uma arte. Não sou contra, mas geralmente livros de poesia não são bons de mercado. Livros de poesia, muitas vezes, agradam apenas o poeta ou as pessoas que o conhecem, mas o livro não abrange lugares mais amplos ou mercados mais amplos. Muito bem, e eu quero aproveitar aqui e apresentar também os 3 livros, né, que se tornaram realidade na minha vida. Este aqui é o primeiro, chamado A Igreja do Futuro. Foi uma revelação de Deus sobre o excesso da modernidade na igreja. E esse livro ele foi feito em 2 plataformas. Foi feito para o Amazon em forma digital, disponível ao redor do mundo. E também a edição em papel. Ele tem um tamanho adequado, uma capa de alta qualidade. E realmente foi um livro muito bonito e importante, porque foi o primeiro. E eu só vou soltar a segunda edição
assim que esgotar toda a primeira edição. Esse segundo livro já foi um pouco menor, já é um assunto verídico, enquanto este foi uma ficção. Este trata de missões em África, desde a nossa chegada até a nossa saída. E o nome é Até os Confins da Terra, evangelizando Lesotho, que é um país do continente africano. Então aqui está a capa, né? Toda produzida por mim mesmo, tanto a capa como o conteúdo. São fotos do próprio arquivo pessoal. E finalmente, este é o livro que estou lançando agora recentemente, e alguns deles creram, falando ou descrevendo sobre missões em Austrália, desde a nossa chegada até a nossa saída. Também está disponível através do Amazon e também em edição impressa, não através da editora, mas eu mesmo custeando os custos. Ele será lançado no próximo domingo em nossa igreja e estará disponível em livrarias adjacentes. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. E se você tenha mais alguma questão a fazer ou alguma dúvida sobre impressão de livro ou digitação ou programação ou algo similar, você pode mandar um e-mail para mim, leitd@hotmail.com. Deus abençoe, tenha um bom dia. Amém.